13h19. Onda FM. Microfone aberto. No programa CB Notícias. Aqui o entrevistado é sempre bem-vindo. Fanaticano para sempre eu hei de ser, por suas cores hei de torcer. Fanaticano para sempre eu hei de ser, por suas cores hei de torcer. Meu leão da Baixada. 13h20, 13h20. Estamos aqui para comemorar esse 29 de dezembro de 1944, quando surgiu o Fanático Futebol Clube, esse tricolor de 77 anos hoje, né, e que com certeza um dos maiores campeões de Taça Paraná desse estado. E a gente teve a satisfação de convidar e receber o sim, né, desses que são os guerreiros que passaram pelo clube, marcaram suas histórias. Aqui ao meu lado esquerdo está o seu José Roberto Lucas, um dos grandes diretores, presidente, e sempre pé quente nas disputas. Inclusive tive a felicidade de ser campeão em 92 com o Fanático, o seu Lucas lá como grande diretor que era e é, né, hoje presidente de honra. O Dimas Sábios ao meu lado, também uma geração campeoníssima de 1968 e depois seguiu por alguns anos conquistando Taça Paraná. Do meu lado direito, o Osley Netson, que a gente teve a felicidade de jogar junto, inclusive, né, Osley? E hoje também falando das suas grandes conquistas, muito novo no Fanático, sendo campeão Taça Paraná. Mas antes, boa tarde do seu José Roberto Lucas, o nosso homem de honra do tricolor. Seu Lucas, muito boa tarde, que bom recebê-lo. Sério, boa tarde, Sérgio. O prazer é todo da gente de estar aqui junto com vocês, com amigos da velha guarda que nós estamos falando agora aqui, que nós já vem lutando há muitos anos em prol do futebol. Então, quando você ligou para a minha família me avisar, eu fiquei satisfeito do convite, por que não? Estamos aqui à disposição para responder as suas perguntas. Dimas Sávio, rapidinho, tive a felicidade de jogar um veterano e brincar lá com o veterano do Fanático, e o Dimas ainda jogando muita bola na época. Dimas, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem e ouvem. Célio, eu quero parabenizar teu programa e você evidenciar o Fanático, que por os campolarguenses sabe o que é importante para todos nós. É um prazer estar aqui com os amigos e estou à disposição. Tá certo, meu lado direito tá ele, Osley Netzel. Osley, bons tempos desse tricolor, boa tarde. Boa tarde, Célio, boa tarde aos ouvintes, boa tarde seu Lucas, Dimas, companheiro da jornada aí, e obrigado pelo convite, tá? Estamos aqui também à disposição para tentar relembrar os velhos tempos aí, né, seu Lucas? Com certeza. Seu Lucas, me diz, que época o senhor chegou no Fanático? Bom, eu cheguei em Campo Largo no finalzinho de 59, no final, em dezembro, praticamente essa época, quase assim. Aí minha irmã mora lá onde está a Caixa Econômica, ali na casa do lado, e hoje tem inglês ali, parece. Deslancharam a casa. Que tempo é a casa de madeira, tá quase Campo Largo, né? O centro todo. Né? Isso. E, então eu fiquei uns dias parado com a minha irmã, meu cunhado, que trabalhava na companhia de asfalto, e foi que eu comecei. Fui treinar comecei treinando no Internacional. Porque, você veja bem, eu até fiz uma reportagem no jornal alguma vez, não recordo direito, porque em cidade pequena, como Campo Largo, estou falando que é. A época, né? Até foi bom tocar nesse assunto. Há meses atrás, encontrei o Renato Beraldo, seja bem. Eu tinha, na minha consciência, eu lembro que era tão pouca gente, o movimento que tinha, era missa à tarde, terminava a missa, a praça não tinha mais ninguém, dali uma meia hora, tinha 8 ou 10 acas passando, amanhecia ali, na Praça da Matriz.
Então você vê como estava Campo Largo naquela época, hein? Quando meu pessoal foi embora para Penápolis, eu não quis ir, quis ficar. Chamaram de louco, até meu chefe de serviço também disse: você está ficando louco, menino? Vai ficar essa terra aqui, né? Quando o diabo perdeu a bota, disse: olha, eu vou ficar. E permaneceu. Eu vou deixar 30 dias o teu lugar reservado. Você não vai ficar. Você tá emocionado só com alguma coisa. Não, tudo bem. De fato, ele cumpriu. 30 dias tinha alguém de lá me procurando, nem CEPA, já estava em CEPA. Aí foi o seguinte: fui treinar no Internacional, porque eu acho que o futebol, pessoal, todos vocês que bateram bola já, até hoje ainda batem, a melhor coisa para você fazer amizade é você se dedicar ao futebol. E principalmente na cidade menor, é melhor ainda. Então, comecei de lá para cá. Engraçado, né? Você chega na cidade, uma das coisas principais, principalmente se você gosta de futebol, alguém já te diz: ó, tem o Internacional, tem o Fanático, tem o time esse e tal, e sempre alguém querendo puxar você para levar pro clube. Foi o que aconteceu comigo, fui lá pro Fanático. E Dimas, você como chegou em Campo Largo? Você é daqui, né, Dimas? Não, eu sou daqui. Agora, Célio, acho que o Lucas e você que são bem-vindos da nossa cidade, não são nascidos aqui, eu sou nascido aqui. Acho que vocês tomaram a água do chafariz. Você tomar água do chafariz, também, né? fica em Campo Largo. É velho ditado. Com certeza. É verdade, é um velho ditado que... Então vocês são bem-vindos. Você não tomou, pelo menos lavou o rosto lá naquela ponte lá, né? A minha família é daqui, né, Célio? Eu quero fazer uma reverência ao meu falecido pai, que foi um dos fundadores do Fanático, junto com uma pleiade de campolarguenses que gostavam muito de futebol. E a história do Fanático é muito bonita. É rica, né? É riquíssima. E de todas as pessoas que passaram pelo Fanático, os massagistas, Felipe Mazur, o seu Cúnico, o Nide, depois teve os presidentes que todos trabalharam muito, o seu Durval Weber, uma série de fanaticanos e campolarguenses que deixaram essa marca. Aliado ao Fanático, assim, Célio, as empresas também, né? Nós temos que não esquecer da Insepa, que cumpriu um papel e cumpre, né? E aliado ao futebol, assim, o lado social, né? O Zé Suíço, por exemplo, o seu Uber, o presidente lá, Lucas, também. Dr. Guerri, que eles gostavam muito de esporte, aquela visão de europeu já de investir, né, no ser humano. Então nós pegamos uma fase onde o Fanático deu se sobresseu muito bem no Paraná e até no Brasil, porque ficou conhecido. Então esse é o Fanático, um pouco da história do Fanático, as pessoas mais humildes, dos presidentes que passaram, o roupeiro, o massagista e os grandes atletas que nós tivemos, né? O Fanático, Célio, só para mim não deixar de lembrar, teve aqui em Campo Largo vários atletas que tiveram convite para jogar em Santos, tipo Butuca, antigamente, o próprio Laurinho numa outra fase. Então nós tivemos aí o Carlos Barrichello jogou no profissional, o Bastião Novakoski, que está vivo até hoje, também jogou no profissional. No nosso adversário, o Internacional, o Isídio, um dos grandes ponteiros de direita que eu vi, o Agostinho Vidal. Esse foi um cracaço. O Maurílio Vidal, que foi campeão do Centenário, é uma raridade, né? Quem foi campeão do Centenário do Paraná não é para qualquer um. Então eu tenho o prazer de ter como meu avô materno, o João Borges, falecido, que teve os filhos que jogaram no Internacional. E meu pai fundou o Fanático, então eu sempre tive um respeito muito grande pelo Internacional e a torcida também sempre me respeitou. E o que seria do Internacional sem o Fanático se o Fanático sem o Internacional? Porque essa é a grande história aqui, né, Osley? Com certeza. Alguns jogadores como vocês chegou a inclusive atuar nos dois clubes, né? Na época, o seu Lucas lembra, eu comecei a jogar desde novo, né? Comecei a jogar com 14, 15 anos, eu já estava querendo jogar no time principal do Fanático, mas não tinha como. O time era muito bom e para você arrumar uma vaga era complicado. Então eu consegui começar a me firmar com 18, 19 anos, na época que eu fui pro quartel. Eu fiquei quase 2 anos em Brasília. E na época que eu voltei de lá, daí eu falei, vou ter que brigar para conseguir a vaga que eu tinha conseguido antes de ir para lá. Mas deu tudo certo. E aí, em 81, o Internacional me convidou para ir jogar emprestado. Fui eu emprestado pro Internacional
e agora não me lembro, mais um ou dois, eu não lembro quem que era do Fanático. E aí eu fiquei por 3 anos jogando lá, tá? Porque na época era assim, como eu me criei no Fanático, meu pai jogou no Fanático, meus 2 tios lá, o tio Rubens, o tio Ari, né? O Capilé jogou no Fanático, os Capilé. Então, cara, imagine naquela época aqui na cidade, o Osley fanaticano e jogar no Internacional. Na então, época pesava muito isso, né? Pesava muito isso, tá? Pesava muito e eu escutei muito, sabe? Mas o que pesou na época era você ir representar a cidade, né? O Internacional. E aí eu acabei vindo jogar no Internacional, fiquei 2 anos e daí retornei pro Fanático de volta para ficar campeão em 86. Que foi uma das grandes marcas também, né? Uma das grandes marcas que daí voltei Pinheirão, naquela época. Saí mais, o Mirão, o Ney, o Casimiro, o Casimiro, Pretinho. Na minha presidência. Na presidência do seu Lucas. O senhor era o presidente nessa época, seu Lucas? Fiquei várias vezes. Várias vezes, né? Outro dia, eu quero aqui fazer uma ressalva, porque a gente, que no meu caso, né, Osley me ajudou bastante aí, lembrando alguns nomes e tal, para homenagem lá, né, acontecendo no dia 9. É lógico que a gente vai esquecer de alguém, porque a história do clube é muito grande. É muito grande, é muita gente que passou pelo clube. E me cobraram de lembrar do nome do Amadeu Fracaro. E inclusive trabalhou com o senhor, né, seu Lucas? Me cobraram na rua esse assunto. Então, me cobraram, eu falei, olha, eu infelizmente, aqueles que já faleceram, a gente, pra mim que sou mais novo, eu fui catando algumas histórias. Você era difícil. Pra mim é difícil saber todo mundo, né? E a ideia principal foi homenagear primeiro, a ideia principal era homenagear os campeões de 68, que foi o primeiro título, invicto, né? E daí depois que a gente estendeu até 86, e com a ressalva, né? Me cobraram na rua também, seu Lucas. Nossa, por que não lembraram de nós que fomos campeões? A gente lembrou e fez questão de homenagear aqueles que vestiram a camisa pelo amor. Aqueles que vestiram a camisa porque realmente tinha a segunda pele como camisa, Fanático. A partir daí, a gente não homenageou mais ninguém, porque aí veio o dinheiro. Aí jogador jogando pelo dinheiro, jogador que jogava no Inter, jogava no Fanático e não tinha essa cobrança como o Osley falou. Então, a ideia principal foi homenagear aqueles que realmente fizeram a história do Fanático pelo amor à camisa, assim como tinha também aqueles que fizeram a história pelo Internacional, pelo amor à camisa. Então, foi essa a ideia principal. Certo, seu Lucas? Muito bem. Então, só para comentar, eu vou voltar um pouquinho atrás, quando eu falei do Renato Beraldo, né? Que eu conversei com ele não faz tanto tempo. Eu tenho uma dúvida sobre a população de Campo Largo quando eu cheguei. Eu citei para vocês agora de pouco, na hora da missa à tarde, a igreja enchia, mas dali 10 minutos, quando saía, não tinha mais ninguém. Daqui a pouco via só vaca pastando ali, né? Não vamos falar nem de quem eram as vacas, não interessa isso. Para não pegar mal, né? Então, perguntei para o Romeu, cuidando da farmácia até aqui, perto do terminal, disse, Romeu da velha guarda era solteiro, juntos, fizemos algumas brincadeiras bobas juntos também por aí. E daí disse, Romeu, o negócio é o seguinte, o Renato, não Romeu, Renato. Eu disse, Renato, você recorda bem aqueles tempos nossos de solteiro? Quando cheguei aqui, quantos mil habitantes tinha Campo Largo na tua mentalidade? O Romeu sempre foi um cara bem empregado até, logo se colocou no banco, chegou a gerente e aposentou como gerente, acredito, não sei. E sempre foi um amigo. Aí ele pensou um pouquinho e disse, Lucas, não passava de 20 mil habitantes. Então é o que eu pensava também. Que eu sou do interior de São Paulo, então a gente está acostumado com cidade meio pequena, né? Naquelas épocas, né? E por isso que eu queria completar aqui, que não, eu pulei. Né? Agora... Então, e daí o senhor foi pro Fanático, então... O senhor foi pro Fanático ali em 56, o senhor falou, né? Não. Quando que o senhor chegou no Fanático? Eu fui em 76. 76. Então o senhor chegou no Fanático em 76 e Sim. Daí foi diretor, presidente várias vezes e várias vezes também campeão, né? Se eu não me engano, eu fui 8 vezes presidente. Se eu não me engano, tem que contar, senão acaba mentindo. E o senhor Lucas, que chegou a ser professor da escolinha do Fanático também depois, né? Escolinha também. Foi a hora que o Fanático parou para disputar, porque não tinha dinheiro para fazer nada no patrimônio. Exatamente, não tinha mais como. Então havia sempre as críticas. Esse futebol. Para mim, pessoal, sou sincero, eu quero a vitória. Não nego para ninguém isso. Eu luto em qualquer futebol que eu participei, eu luto em cima de vitória, de título.
E aí muita gente não sabe. Disputar por disputar não era o perfil, né? Até o Zé Suíço falou uma coisa disso, José. É fácil falar, José. Você já dirigiu? Quanto você já sofreu também para dirigir o Fanático, sem dinheiro nenhum? Então é o seguinte, ou você faz uma coisa ou faz outra. As duas você não consegue. Exatamente. Sentar em 2 cadeiras, vai sentar no chão. Então foi aí que começou a luta. Então eu comecei em 76. Veja vocês como foi o começo, hein? Por que eu vim pro Fanático? Essa parte é interessante. Você, como é do norte, né? Pé vermelho, né? Sim. Foi numa viagem que fiz nas regiões por perto de lá. O Fanático jogava, podíamos estar certo, acho que o Jair também estava naquele jogo. Jogava em Santo Antônio da Platina, contra o Agroceres, lembra? Você lembra de? Me lembro, nós fomos até a prorrogação. Depois foi por penalidade, eu não tenho certeza, Célio. Quantas foi, né? Eu acho que bateu o recorde mundial de penalidade lá, que não sei se foram 52 penalidades, que nós batemos 25, não me lembro quanto. Foi 42. 42, aí o Lucas me corrige. 42 penalidades. Tava escurecendo, Célio, a cidade toda lá e nós batendo o pênalti. Eu fui bater o primeiro, tava chovendo, bati na mão do goleiro, depois eles erraram, depois o Adriano errou o segundo, depois ninguém errava mais, até nós conseguirmos. 42 penalidades, acho que foi o recorde mundial de penalidade. Você voltou a bater de novo? Todo mundo batia, porque era o pessoal que batia. Então a primeira fui displicente, já tinha jogado 120 minutos, estava chovendo, eu bati na mão do goleiro, depois eu ameacei, ele caía, fizemos. Então 42 penalidades. O importante, Célio, é que a cidade toda ficou em silêncio total e nós fomos para a churrascaria depois do banho. Só escutava fanático lá em Agroceres, né, Lucas? Exatamente. E depois eu retornei com a Universidade Federal do Paraná, na seleção de futebol lá, no aniversário da cidade, eles convidaram a seleção paranaense e eles falaram lá, vai vir Sicupira, um pessoal que fazia educação física, no fim fomos nós lá, eles não esqueceram do Fanático lá, Célio. Foi muito gratificante. Marcou as pessoas. Eles tinham um time muito bom, porque eles pegavam os profissionais da Redondeza até o sul de São Paulo ali, e nós conseguimos, depois de 90 minutos, mais 30 de prorrogação e 42 penalidades. Eu acho que é recorde, né, Lucas? Recorde. Seja bem, aquela noite, nós estávamos na churrascaria, você falou agora um pouco aí, nós estávamos lá, até tinha alguns jogadores deles estavam sentados com nós também. Sim. O pessoal legal, trataram bem nós lá. E daí foi o seguinte, isso é a primeira vez que jogamos, a segunda vez foi mas já chego da segunda vez depois. Daí foi o seguinte, deu na Globo do Rio, naquela noite, essa façanha do Fanático. Saiu na Globo. Saiu na Globo, você veja bem como é que é o negócio. E eu percebi aí na história do Fanático, inclusive placar, tudo, né? Na época se valorizava muito, isso aí na revista Placar, né? O Fanático foi um dos principais aí, né? 78 saiu na Placar, né? Saiu. Então veja vocês, pessoal, eu tenho que explicar como eu comecei. Daí depois vocês podem ficar mais à vontade aí. Então, naquela viagem, logicamente, sempre viajava de ônibus lá fora, né? Aqui na região metropolitana a gente ia, geralmente Kombi, às vezes, né? 2, 3 Kombi, mais carro. Então eu lembro que eu conseguia ver 2 Kombi da Inseba, uma Kombi da Lorenzetti, eu tinha facilidade para isso. Eu não sei, eu acho que eu tinha bastante amizade com o pessoal, então para mim era um pouco mais fácil. Ser amizade daqueles caras que tinham um pouco de dever na empresa, né? Não adianta você ter amizade com quem não tem vez, não. Pode ter vontade de ajudar, mas não tem como. Então a gente viajava bastante assim por perto. Naquela viagem, então, no ônibus grande, você vê, tinha um lugar para mim. O banco que era para mim foi vazio até. Mas eu agradeci e não quis ir. Pelo seguinte, eu queria ir com o meu carro. Eu não estava pertencendo à diretoria do Fanático ainda. Mas já estava com boa amizade, já estava trabalhando, acho que na Incepra, você estava em Incepra já. E daí, o que aconteceu, até mistura dele um pouco. Daí foi o seguinte, fui com o meu carro, eu tinha um Corcelzinho vermelho que eu comprei do pai do Adriano, do Uber, que era meu chefe de trabalho, e 2 anos de Uber. Porque em 1954, veja bem vocês, eu conheci o Paraná, 54. Eu vim
a Petrobras estava na minha região em São Paulo, mudou-se, porque fazia perfurando a procura de petróleo, né? Depois que caiu no mar, não precisava correr muito mais, né? Mas antes a petróleo era procurada. Eu tinha um cunhado, Por terra. meu cunhado trabalhava, o meu irmão trabalhava também, trabalhou. Eu vim para Jacarezinho, então, e em 54. Fiquei uns meses ali, trabalhei na Petrobras um pouco. Naquele tempo a Petrobras não tinha exigência, não precisava documentação, essa formação, aquela coisa toda, que nem hoje em dia, não, há muito tempo já tem isso. Eu fiquei uns meses, então a gente conheceu bem Jacarezinho, ali, Ourinhos. A região ali. Na região ali, né, que você como paranaense lembra bem essas coisas, talvez. E eu queria rever Jacarezinho. Eu tinha uma namorada. Aí aproveitou ir de carro para já. Eu tinha uma namorada que tem para Jacarezinho. Esse foi um dos motivos também que ajudou a me comecei a ir para lá, né? Levei comigo, veja bem vocês, para ajudar na gasolina, nós 2 elementos. Nide Martínez, o Nide Martínez e o Carlos Neto, parente dos Lee. Os 2 me ajudaram na gasolina. Eu dividi-me em 3, eu paguei a minha parte, mais o carro, né? E ajudaram na gasolina. E eu chegamos você vê como é o começo da história. Chegamos em Jaguariaíva, era hora do almoço. Naquela época, ali, quem conhece Jaguariaíva sabe que ali tem uma como é que chama isso aí? Uma pista sai 2. Tem uma palavra certa, não estou recordando. Então, direto você ia para o norte do Paraná, norte velho do Paraná. E ali para a região de Ivaiti. E o outro saía por Venceslau, né? Saía para Venceslau, saía para Ourinhos, São Paulo. Passar Joaquim Távora ali. Isso. E daí chegamos lá para almoçar. O Zé Suíço estava no comando da delegação. O Zé Suíço tinha deixado de ser presidente, mas estava mandando. O Zé está se comandando no Fanato há muito tempo. Até um dia cortamos. Verdade. Continuava não presidente, mas estava. Por favor, que ele quer mandar, então dirija, não é verdade? Claro, os bons conselhos, a gente sempre escutava, e eu acho que você não pode ter orgulho nessa parte. Estou sendo útil para o que está fazendo, vamos se abraçar, junto fazer, né? Mas o Zé, essa parte, né, ele tinha um pouco teimoso. É meu amigo, adoro muito a amizade dele, da família dele, mas tem esses lances. Daí foi o seguinte, então chegando ali no Trevo, vamos falar de Trevo, chegamos em Jaguariaíva para almoçar, porque estavam refazendo a estrada velha que ligava Santo Antônio da Platina, aquela região que ia ligar com São Paulo também. E chegamos lá, uma delegação de 30 e poucos elementos, e já era meio-dia e meio, não tinha, Jaguariaíva era pequeno, é hoje ainda pequeno. Eu passo de vez em quando ali, a caminho da Roça, quando eu vou para a minha terra. E daí é o seguinte, então o José mandou encostar o ônibus em frente ao restaurante e para almoçar. O homem disse, olha, infelizmente, pessoal, o meu almoço terminou, vocês estão com a delegação grande aí, eu não tenho mais almoço. Nossa! Não tem. Aí todo mundo espantou, né? Não estão acostumados a viajar, é isso, né? E daí, mas como ir para frente aí? Vai para frente aqui, vocês vão encontrar lugar. É só mais em Santo Antônio da Platina mesmo. Vocês estão indo para lá? Diz, eu me proponho, se vocês quiserem, achar que convém para vocês, eu faço o almoço para todos vocês, mas demora 1 hora mais ou menos. Aí o Zé Suíço trocou ideia com mais um, com mais outro, e não comigo, porque eu não estava ligado à diretoria. E não tinha outra saída, tinha que aguardar, né? Porque a estrada estava mexida, estava terra solta ainda, na terra plenária. Ia ser mais desgastante viajar com fome do que esperar ali, né? Daí foi assim, foi aceito. Aí aproveitei meu carrinho, tinha dado uns tossidinhos assim, parei do lado da churrascaria ali, tinha uma sombra da estação ferroviária que tem ali também. Fiquei mexendo lá um pouquinho por curiosidade, ver se achava alguma coisa. E quando ficamos esperando. Quem foi com a gente ali?
De carona? De carona, de carona. O irmão da Ivonete, vocês devem ter lembrança. Aqui, tinha jogo de bichos, coisa. Não lembra dele? Não lembro. Então pode ser que tenha lembro da Ivonete. A Ivonete se lembra, professora, né? E daí eu fiquei mexendo no meu carro ali, enquanto eu aguardava o horário, e bem em frente tem a praça da Jaguaraíba. Jaguaraíba divide em duas partes, tem o rio e a parte alta lá, né? Que é a parte mais nova. E eu olhei um dos nossos ali, sentado no banco da praça, dava uns quase 50 metros do lugar que eu estava. Era o irmão da Ivonete. Levou a marmita dele. Lupião. Meu Deus do céu, levou a marmita. Lupião é o nome dele. Lupião. Bem lembrado dele. Lupião. E eu só fiquei olhando, e quando eu vi a briga lá, a distância, deu para ver que era a marmita. É que ele viajava muito, Célio. Ele já tinha bagagem de viagem. Já era de bagagem. Quem tá mandando abraço aqui, olha, o Adão Amorim de São Vicente, ele manda um abraço e diz o seguinte: o meu pai, Arre Amorim, né, também foi diretor aí no Fanático. Eu lembro nas fotos tem o Arre Amorim ali, né? E desse time, seu Lucas, nessas histórias tem muitas pessoas que não jogaram, mas marcaram, como o Carioca, né? Sim. Pessoas que estavam sempre trabalhando. E hoje, até hoje, torcedores marcantes como o seu Januário, isso é bacana, né? A gente vê Paulo Malinowski cobrando o ingresso ali, o seu Paulo Malinowski. Paulo Malinowski foi homenageado. Então, o seu Zeca. Isso, tem na foto 68 tem o Zeca, né? E viu, Célio? O Zeca era batalhador. O fanaticano era ele que fazia, que comandava. Uma semana toda. Célio, não é pro pessoal fanaticano ficar chateado se não forem lembrados. Eles têm o espírito de fanaticano, todo mundo ajudou. Com certeza. E o fanático, não podemos esquecer também das mulheres torcedoras do fanático. Sim. Teve a mãe do Laurinho, que sempre frequentou, e antigamente também outras mulheres dos jogadores lá que frequentavam e brigavam também pelo fanático. Então as pessoas que não foram lembradas aí nesse momento, pode-se considerar lembrados, porque o fanático é muito grande para um nome de pessoas. Inclusive agora homenageada a Dona Rosa, para lembrar de todos. Dona Rosa tem agora, recentemente, nas últimas conquistas, estavam lá como torcedora, né? Sempre teve, né? Então foi bacana homenagear os torcedores como o seu Januário. E o seu Januário carrega uma tradição até hoje, que é o guarda-chuva, né, Osei? Porque o torcedor fanaticano ia com o guarda-chuva. Outra coisa, Célia, que a gente lembra, assim, que é importante, que o Lucas está lembrando, o seu Antônio Pianaro, o avô do Emidinho e tal, ele sempre assistia o jogo do fanático ali próximo onde a gente entrava do vestiário. E era a tradição dele, fumando o cachimbinha dele, ele dizia para nós que estava jogando um aspirante: vocês ganhem que eu pago a gasosa. Então todo domingo ele tinha que pagar a gasosa, porque o time de aspirante era muito bom, né, Célio? E ele ficava satisfeito. Então era uma outra personagem do fanático. Marcante, né? E o que é bom de lembrar da história é que também os campos mudaram de lugar, né, seu Lucas? O campo já esteve ali na TVS, né? Sim. Era isso? Era, né, Diego? Era dos Cavales, né? Dos Cavales. Do meu bisavô, eu acho que era. Família Cavales. A minha falecida avó, que era casada com meu avô João Netzel. A doação da família Cavale. E o segundo estádio também, a gente já jogava no Fanático, acompanhou. Então tinha o pessoal que tinha o jipinho, o seu Zico Kellner, adaptou ali para tirar a grama do Campo Velho para pôr no novo. Então são histórias que todo mundo contribuiu ali. E dentre as histórias tem os bares também, né? Que tinha o bar que frequentava os internacionalistas e tinha os que frequentavam os fanaticanistas, né? O bar do Dalvino. O bar do Dalvino era tradicional. Tinha o do Carlito, do Espreia, do Espreia, Célio. E o do Hotel do Titio ali era dos internacionalistas. Os remanescentes é o Carlito ainda, né? É o Carlito. Carlito ainda que está sempre... lógico, agora não tem mais a tradição de estar só com os torcedores, né? Mas é o que está ainda aberto, é o bar do Carlito, né? O bar do Carlito é onde era agora os vinhos ali, né? Aquele prédio do Chimim, era ali. Tá aí. O seu Lucas, pode falar, seu Lucas. Pelo seguinte, eu só quero mais tomar um pouquinho, porque eu gosto de falar. Vocês sabem disso. Como comecei no Fanático, que é o principal da história, né? Então eu estou falando dessa viagem lá,
que nós fomos para lá e houve os 42 pênaltis, que acabou de narrar aqui, ele foi um herói. Porque nós estava quase perdendo o jogo normal. Houve um escanteio e você pegou a bola tão com a rapidez, você recorda disso, e cobrou até sem o juiz quase apitar, autorizar, e fizemos o gol que deu a sequência do empate, foi isso? Foi. Nos instantes finais, né? Finais. E daí, então é o seguinte, então chegamos em Santana da Platina, naquela estrada mexida. Só podia, ônibus autorizavam passar, mas caminhão, carro, passeio, estava fechada a estrada. E chegamos lá, lembro que abriu água, deu um vendaval lá, aquela terra vermelha ali, nós se escondemos atrás nós que estávamos de fora, atrás daqueles eucaliptos, tinha as árvores grandes ali, e se escondemos da chuva ali. Que o jogo foi até de noite, estava escuro, difícil, até marcante. As mulheres de lá, para esse jogo, levavam as criancinhas de braço, e do lado de fora do alambrado, tinha um gramado sempre acompanhando. Elas punham um cobertor e punham a criança ali, elas no alambrado, gritando. Vibrando, era assim, né? O Norte do Paraná era assim. Bom, bons tempos, né? Daí, sério, veja bem você. Ali o lance que eu marquei, se fosse comigo, acho que eu tinha feito bobagem. O Soares era o presidente, eu era o vice. Então o que aconteceu? O presidente geralmente fica correndo atrás de uma coisa, de outra, às vezes até o último tem campo. Eu sempre quase fui o último a entrar em campo. O Soares foi entrar em campo, não deixaram o Soares entrar. Eu sou o presidente do Fanático. Não, o presidente está lá na frente, daquele grupo. Zé Suíço, Carlos Barquelo, essa turma da velha guarda. Isso, Correia Pinto, que era tempo era ligadinho, não se lembra bem disso aí. Entraram que se fosse o presidente. E o Soares. Que era o presidente, ficou fora. Não, ele conseguiu entrar, mas teve que chorar quase para usar lá, viu? Eu marquei aquilo lá. Isso não se faz com ninguém, pô. É verdade. Bom, na volta, então, abriu água. O jogo do Demos na rua foi a realidade, que não aumentou e não diminuiu nada. E aquela chuva, aquela estrada não passava mais, que nós passamos. É fechada. Coloca um corrente na estrada e não passa. Aí, então você tinha que vir por Londrina. Só que aumenta uns 100 quilômetros mais. Vai passar por Bandeirantes, que é a região, acho que deve ser conhecido lá. E eu, de carro, eu conhecia por dentro até Ibaiti, que é a tua terra natal. É a minha terra ali. Eu tinha minha irmã, meu cunhado, que trabalhava na companhia de asfalto ali, e eu morava já um tempinho lá. Então, até ali eu ia, entrava aqui do lado de cá e cortava, né? Então, aquele dia foi na volta. Fui nos taxistas, depois da chuva, todo mundo molhado. Perguntei para ele, escuta, pelo que eu sei, tinha uma estrada velha aqui, que se ligava a Santo Antônio a Ibaiti. Tinha e tem, ele falou. Mas tem passagem por aí? Olha, se estava até molhado, tem a estrada, assim, é ruim. É uma estrada que quase ninguém frequenta muito, porque é ruim. Mas tem. Eu disse, mas eu estou afim de ir, porque eu quero passar em Ibaiti, porque de Ibaiti para cá eu conhecia tudo. Não era problema. Por Ventania ali, ou Tomazina, né? Veio para Tomazina? Ventania. E daí foi o seguinte, eu vim por ali. O taxista, olha, tem umas baixadas, você não deve entrar devagar. Se você parar aquelas baixadas, você não sai mais. Chega ali, você anda a brasa. Cheguei em casa 2 horas da manhã, não parecia a cor do carro. Mas com a vitória
na bagagem, né, Precisa. Lucas? E olha quem tá mandando abraço aqui pro seu Lucas, ó, sempre bom ouvir histórias do seu Lucas, orgulho de ser sua neta, uma pessoa como ele. Abraço da Daphne, ainda sou fanaticana de coração, se puder transmitir o recado a ele, tá aí transmitido da sua neta, então, a Daphne. Obrigado, Daphne. O Adilson também tá aqui, um abraço pro seu Lucas e o Dimas e o Wesley, grande fanaticanos, né, tá aí mandando também, o pessoal tá ouvindo e se deliciando aí com a volta. É pena que o nosso tempo tá estourando, seu Lucas, o senhor ainda não chegou. Agilizar. O senhor tem que agilizar aí para nós chegar ao quanto o senhor foi pro Fanático. Quero falar, a Daphne, sabe onde ela está? De onde ela escutou isso? Está no Rio de Janeiro. Olha aí, bacana, Daphne, tá aí na capital carioca. Casou agora, faz 15 dias atrás. Olha aí, bacana, tudo de bom para ela. Bom, daí foi o seguinte, pessoal, eu sei que o tempo é curto, eu tenho história muito comprida, eu sei que sempre me cobro essa parte. Não, só queria o meu começo como dirigente no Fanático, é isso que eu quero que vocês entendam. Naquela semana, depois do jogo, tinha a reunião, nós fazíamos reunião, sempre ia, naquela época, somente o Dimas, que ficou mais tempo, você teve saído um pouco, o seguinte, era 20 conselheiros titular, 10 suplentes, fora os sócios. E já acabaram com tudo isso aí. E daí foi o seguinte, houve a reunião para comentar do jogo, aquela coisa, gasto que houve, aquela coisa toda. E o Laurinho e o Claudir Abude, o Claudir era um cara que eu sempre ia ver eu falar jogar, dar uma carona para ir com o meu carro, antes desse lance, estou falando. Daí foi o seguinte, convidaram para ir numa reunião do Fanático, porque eu viajei, senão que eu do Fanático, e o pessoal mandaram convidar você também para ir lá. Foi na reunião do Fanático. Veja bem vocês. Veja bem o boi. Gostava de me chatear no jogo. Daí... Esse é o seu grande chavão, veja bem vocês. Eu sempre escutei isso, seu Lucas. Daí foi o seguinte, eu chego lá, não era nada, era eleição. E sabe quem que era o candidato? O parente do Dimas, o advogado, como é que chama? Antônio Valdemar Sávio, tio Nenê. Isso, Valdemar Sávio. Jogou de goleiro do Fanático. Pai do Mosca? Era goleiro. Pai do Mosca. Pai do Mosca. Os primeiros treinos no Fanático, ele me deu até carona, ele tinha aquele carrinho raboquento, me deu uma carona uma vez quando cheguei em Campo Largo. Então você veja, cheguei lá e começaram a política. E outro povo estava junto, e foi, daqui a pouco viraram ao meu lado. Porque eu acompanhei o Fanático, então eles queriam que eu fosse o presidente, aliás, o candidato. Porque estava na ICEPA, e eles também gostariam de estar meio na mão da ICEPA. Continuar ali o vínculo, né? Não quero exatamente. Ali foi um pouco de esteio do Fanático naquela época, né? Não com dinheiro da ICEPA, não. A ICEPA não dava dinheiro, estou enganado. Dava alguma ajuda diferente, arrumava emprego. O caráter de quem trabalhava na ICEPA, né, Lucas? Isso. E daí é o seguinte, o Valdemar Sávio, então, ele era o lançado do candidato. E o meu bolaram na hora da reunião ali. E o seu Lucas ficou presidente. Não, eu veja bem assim, não, pessoal, não é isso, tem gente de você aqui mesmo que é o certo, o Sávio é a pessoa certa, porque já que ele está esse candidato, disse não. Aí o Sávio se queimou na parada. Por que vocês projetam isso? Pô, manequinho dá tempo manequinho também, né? Por que só tem um ICEPA na cabeça? ICEPA na cabeça? Só querem que dirija ao Fanático só da ICEPA. Aí ele disse, o Nilton quis defender, ele disse, pessoal, o negócio é o seguinte, como a gente falou, no estatuto é proibido falar em religião e outra palavra que eu falei. Política. E política. O Nilton virou para o Sávio. O Nilton só queimou, né? Já viu que era para ele, né? Disse, Neno, você fala assim, Neno, política está dentro da igreja. O que quer que aqui no futebol não fale? Claro que falamos, e tudo que é coisa que precisa. Estamos aqui para esse fim mesmo.
Aí o Neno, quando viu aquilo lá, estavam me aprovando, o Neno pegou o boné, pessoal, retiro a minha candidatura e foi embora. E daí o senhor virou presidente, então, nessa data? Aí Que ano que é? Foi 76? 76. 76. Aí foi proclamado novo na eleição. Proclamado. Aí o senhor se tornou presidente. Para ser a verdade para vocês, eu fui o 78 também presidente, nunca houve eleição. Sempre a aclamação. Sempre a aclamação. Ah, bacana. Essa é a história de quem escreve com muita... Porque sempre, né? sempre levei sorte para dirigir, pessoa com a ajuda de todos os jogadores, mas outras pessoas também. Porque sempre deu certo na direção da gente. Sempre, se não ganhamos, foi muito pouco. Porque a maioria nós ganhamos todos. Títulos. Osley, quantos títulos você ganhou do Taça Paraná? 5 títulos Paraná. 76, 78, 79, 83 e 86. 79, 83 e 86. O Dimas... Foram vários, mas o que marcou mesmo, Célia, foi em 68. É o primeiro título, né? Primeiro título aí, mais de 50 times participando, aí era uma competição de todo o Paraná, até tem aqui essa faixinha aqui, ó. Inclusive o Paraná, torneio estadual interclubes. Hoje, infelizmente, é 4 ou 5 equipes, mas naquela essa camisa aqui é de que ano, Dimas? 68. 68, tá aí o número 8, uma camisa, não tinha nome, Célio, e uma relíquia, né? Nenhuma estrela, foi a primeira que nós depois, hoje tem várias. Nós estávamos comentando na hora que a gente chegou aí que a Taça Paraná na época era aquela, pelo menos a última aí que nós ganhamos em 86 tinham 58 times. Era o Paraná inteiro, era um campeonato paranaense, a gente estava comentando com o Dimas. E você veja como que é, e o time era bom. Nosso time de 86, o Dimas lembra, nós jogamos acho que 19 partidas, nós perdemos a penúltima lá em Marechal Cândido Rondon, tomamos o gol nos 35 do segundo tempo, porque o campo era ruim. Até essa semana passada eu acabei encontrando com uma pessoa, ele veio me perguntar, você é Osley? Eu falei, eu sou. Ele falou assim, eu sou filho do Ari Amorim. Então era o Adão aí que mandou mensagem. Isso, eu sou filho do Ari. Lembra de mim? Eu falei, não, de você eu não lembro, mas do Ari eu lembro. Eu tava lá, em Marechal Cândido Rondon, em 1986, que vocês jogaram lá, e eu tava lá no jogo. Ele falou, o campo mudou, não é mais aquele campo e tal, e o cara... Você veja como marca as coisas, né, Dimas? Porque tudo era marcante, né, Dimas? Nessa competição, Célio, disputava Ponta Grossa, o Monofio, Paranaguá, Santo Antônio da Platina, Guarapuava, Lapa, União da Vitória. Então, sempre onde com o grandes Fanático times, ia, né? sempre deixava uma marca, né, Pegava Célio? Oeste, pegava Norte. Além do futebol, depois era respeitado nesse Paraná inteiro, né, no esporte. E o Fanático foi presenteado em 86 pela sua história, ser campeão no Pinheirão, né, Dimas? Foi muito... o Fanático tem uma história. Foi marcante, né, seu Lucas? Inclusive lembrado do Tenor Gans aí. O seu Zico Kellner me falou uma ocasião, Célio, isso faz mais de 30 anos que o Fanático, assim, ele gostava de até de madrugada, eu solteiro, voltando de algum baile, a gente se encontrava por aí, ele falou, Dimas, o Fanático tem uma história sublime, ele dizia, sublime. E quando você fala de Fanático, lá você lembra de Dimas, lembra de Darcy, lembra de Danilo, lembra de Laurinho. Laurinho é um dos nomes marcantes como grande artilheiro, né, Osley? Com certeza. Uma pessoa que... O Laurinho foi, na verdade, quando comecei a jogar, ele estava quase parando, né? Mas o Laurinho foi uma pessoa, assim, marcante e uma pessoa também como o Dimas, que está aqui, minha frente, o seu Lucas, como uma das pessoas que sempre me incentivaram. De referência, né? Sempre de referência. Então... Agora, Célio, a gente falando que não pode esquecer de nome, você veja uma coisa, o Bressan ia dar rondinha de bicicleta. Depois, tempo atrás do Fanático, teve o Jair Varese, vinha da Ferraria para jogar no Fanático. Isso aí. Sabe? Então, e você falou do Bressan, o Bressan tem uma história engraçada, ele não quis estar no principal, né? Ele quis continuar no aspirante, né? O Lauro Perússolo me contando que... 15 anos. O Lauro Perússolo veio da rondinha e quando foram convidar ele para jogar no Fanático, deram uma chuteira para ele, ele acostumado a jogar descalço, deram a chuteira, ele não pegou na bola, tinha um treinador de fora, falou para o Silvaninho que trouxe, esse italiano, ele não joga nada, tá louco? Daí ele se encorajou e falou pro treinador, eu posso treinar descalço? Não pode. Ele tirou a chuteira, acabou com o treino, depois jogou no Fanático uma grande temporada. Então você veja, Célio, como às vezes é falta de oportunidade, né?
Eu lastimo hoje não ter um campeonato escolar de 10, 12 anos para surgir essa criançada. O Lucas falou que tinha 20 mil habitantes, hoje passamos 110, não tem uma equipe aqui. E esses atletas, esses jovens nossos estão aonde, Célio? Pois é bem isso que a gente sempre E hoje fala, nós temos ali o Parque Cambuí, que tem um campo lá oficial, um campeonatinho de 10, 12 anos, 12, 14. Eu já sou avô, eu ia acompanhar meu neto. Os pais, então tá eu faltando. tive a felicidade de ainda poder acompanhar meus filhos nas escolinhas, inclusive serem campeões no Fanático, né? O caso do boy, o último aí, bicampeão juvenil em 2013, 2014. E isso é marcante pra gente como pai. Você falou do seu Lauro Perusso. O seu Lauro Perusso, hoje a gente tem uma gratidão muito grande com ele, porque ele é uma enciclopédia, né? Sim. Ele tem muita da história guardada e isso nos ajuda muito, né? E o seu Lauro Perusso, se estiver ouvindo agora, receba o nosso carinho. E eu, para encerrar aqui hoje, eu queria soltar o áudio dele, inclusive, né? Que falou muito bem quando recebeu a camisa do Fanático agora, né? Nessa homenagem, que ele não pôde estar presente. E quando a gente lembra de 68, a gente lembra do Biscuit, que está aí lutando com a sua depressão e que a gente torce para que ele se recupere, que viva por muitos anos. Ver o Djalma Perusso lá de volta, o Geada, o Áureo vindo, né? Pedroca, essa moçada que foram campeões de 68, estar presente e encontrar com o seu Lucas, com o Gans, com muitos, né, que marcaram a história na época. Isso foi, eu acho que o grande marco da homenagem. Pena que o Jimmy estava viajando e não pôde estar, mas pra gente que estava ali na organização, o presente, a lembrança é um complemento, mas eu acho que o grande encontro foi a grande tacada, né? O encontro foi muito... Vê o Neizinho lá da sua época de volta, que esteve doente, né? Junto ali com o Ney, bastante gente. Então saiu com o Didio, o Cadamiro viajou 800 quilômetros. Veio de ônibus o Mirão lá de Araçatuba para estar presente, né? Veio aí o Didio, né? Feliz da vida com a família. Casimiro. O Jair Marcon, que foi o grande companheiro também de seu Lucas nessa trajetória aí. O Jair Marcon, que também não esteve bem de saúde, mas esteve lá já recuperado. Isso é. E aí os curitibanos, né? Roberto Bonfim, o Douglinhas, o Adilson, que esteve presente. A gente perceber a alegria deles em encontrar e fazer esse reencontro. O Nego. E inclusive o grupo tá ali, o Eternos Campeões, o Nego, né? E que esse pessoal possa marcar um novo encontro, né? Para celebrar essa vida, né? E para encerrar, então, quero ouvir aqui o seu Lauro Perusso, e se ele estiver nos ouvindo, seu Lauro, muito obrigado, né? Por fazer parte dessa história e guardar essa história com tanto carinho. Fala aí, seu Lauro. Manda um abraço para os seus amigos que jogaram com o senhor em 68. Parabéns, Célio, inicialmente pela tua dedicação. Tornou-se um campo larguense e fanaticano de 4 costados. Eu tentei ser atleta por 20 anos. Se fui, não sei, mas conquistei algumas faixas e estou sendo extremamente agradecido a você por tudo que você está fazendo, Célio, diante da minha atitude, por questão de saúde, não pude comparecer, mas faça de conta que eu estive lá junto com vocês e com todos os bons fanaticanos, porque o Fanático é de 1944. A minha memória ainda está funcionando, Célio, e eu conquistei também, não só como atleta, como admirador. Aliás, eu sempre disse que eu nasci fanaticano. Célio, fanaticanos que talvez vocês possam ouvir o que eu estou falando, eu quero agradecer à Federação Paranaense de Futebol, à Liga Campo Larguense de Futebol, em especial ao Anselmo Serim Ferreira e todos os presidentes, e em especial mesmo o Fanático, que em 1950
me acolheu como atleta, foi carinhoso para comigo e que alguns dissabores acontecem, mas vamos deixar isto para lá. Neste momento, eu estou agradecido principalmente a Deus, a qual eu mando um louvor pela sua generosidade em permitir que eu ainda esteja por aqui. Junto com a Carmen, quero dividir este momento, porque a Carmen foi uma não grande desportista, mas uma grande esposa e companheira. Célio, do fundo do meu coração, eu e a Carmen dizemos a vocês especialmente e a todos os fanaticanos que Deus seja louvado. Ontem passou, hoje estamos aqui, Célio, e amanhã a Deus pertence. Tá aí aos 84 anos, 85 aqui o seu Lucas, 84 também, né, seu Lucas? O seu Lauro acho que está com 85, né? Quase a idade do senhor, né? Então veja, né, que Deus possa conservar, animar ele de volta, que ele volte às ruas novamente. Um cidadão que eu conheci dentro da Folha, que eu consegui me aproximar dele dentro da Folha de Campo Largo e foi muito bacana. E quando a gente lembra aqui do seu Lauro e de todos os diretores, presidentes, pessoas que passaram, que escreveram essa história de 77 anos, não posso deixar de encerrar parabenizando ao Braz Bianco, atual presidente, e que junto com a sua esposa, dona Doroti, também se dedicaram e entraram num momento muito crucial para o Fanático, né? Um momento que estava numa crise e que poderia ter perdido tudo. O Braz abraçou essa causa, foi tricampeão da Taça Paraná 2014, 2015, aliás, 2015, 2016, 17, 14 não foi porque a federação falhou e falou feio com o Fanático na ocasião, senão seria os 4 títulos seguidos, mas foi aí 2015, 16, 17, sob o comando do Braz. Foi bicampeão campolarguense sob o comando dele. Parabéns à dona Doroti, que hoje está de aniversário, que é a esposa do Braz, que Deus abençoe com muita saúde. O Braz está na praia e está escutando. Braz, parabéns, principalmente por abrir espaço novamente ao veterano, ao cinquentinho que está jogando aí, está disputando, né, nesse ano de 2021, foi o único time, né, do Fanático que pôde estar em atividade e a gente chegou aí ao 3º colocado da Copa da Amizade em Curitiba. Parabéns a toda a diretoria atual do Fanático, né? Todos que estão na atual diretoria e a quem vai assumir, inclusive Juventude, né? O neto do Braz passa a ser o presidente em 2022, lógico, auxiliado por pessoas que já estavam na diretoria, Terezinha Pianaro, né? Ao Marco, a Leila e todas as equipes, né? Todos os componentes dessa diretoria. E lembrar de pessoas como Kaminski, né, que passaram, que deixaram também a sua marca, seu Carlos Barrichello, como o seu Lucas aqui citou. Agradeço de coração a cada um que aqui está, a cada um que está em casa, né, e que fazem parte ou fizeram parte dessa história. Seu Lucas, muito obrigado. Se me permite, Sérgio, antes de encerrar, acho que falando a pessoa certa aí que falou muito pouco, seu Carlos Barrichello. Desde o primeiro passo meu, o Carlos era firme tinha chegado de volta do profissional, estava jogando no Norte, né? Voltou pro Fanático aí. Então a gente a vida inteira lutou junto aí para essa parte aí. E naquela relação de lista que eu falei, ele foi o primeiro que pegou a lista na COCEL e deu a abertura da lista dos clientes deles lá. Então o Carlos foi um batalhador. E na realidade, Sérgio, esse neto do Braz já era para ser na eleição passada o candidato. Foi um pedido do Carlos Barrichello, que o Braz falou isso. Foi visitar ele na hora que o Braz, o Carlos não estava bom, jamais, como morreu meio em seguida, pedindo que ele não abandonasse. Ele que pegasse. Para dar sequência, né? Para dar sequência, acompanhar o que o vô queria, que sempre quis. O Braz disse, Lucas, eu não ia ficar, Lucas. Eu vou ficando, porque eu dei a palavra para o Carlos que eu ia ficar. E ficou, está aí o resultado. Pessoal, para encerrar, eu só quero dizer, eu volto outro dia com o seu convidado. Com certeza, vai ter mais oportunidades. As histórias são longas, então a gente, eu sei que toma muito tempo para contar tudo, demora bastante. Mas em Taça Paraná, modesta parte, não quero me exibir,
Mas eu tenho o nome na federação, no hall da Taça Paraná, como chama? Tem a palavra certa, fugiu até. Na verdade, o senhor está lá destacado como pessoas que marcaram o futebol, né? Não tem a palavra certa. E assim como o senhor é no Fanático, como presidente de honra, né? Sim. Com certeza. Então lá também tem o registro aí da Calçada da Fama, né? Tem gravado, eu nem sabia, os caras me avisaram até esse negócio. Mas é porque quem faz bem feito e tem história para marcar, né, Osley? Com certeza. Pois é, que a gente volta outro dia, a gente clarear por que se você tem títulos assim, você pode ser útil ao clube e à própria cidade. E tem muitas coisas para nós conversar mais. E o senhor apareça a ver nosso jogo veterano, que a gente fica muito feliz com pessoas, né, aparecendo por lá, nos acompanhando, como o seu Lucas tem feito, né? Eu quero agradecer a minha neta que está no Rio de Janeiro e está escutando lá. Quero de igual com abraço a Tuca, o Diego, que sempre está te acompanhando, né? Chegou hoje da praia, está em casa já. Tudo bem. Célio, eu quero agradecer por esse trabalho que você faz, não é de hoje, e quero pedir a Deus e desejar a todos saúde, paz e prosperidade. Saudações fanaticanas. Apareça sempre que puder, Dimas. Estou à disposição. Guinness da Taça Paraná. O Guinness, né? O seu Lucas é um dos Guinness aí da Taça Paraná. Tá no livro lá. Que bom, maravilha. Osley, obrigado aí pela sua história e também por fazer parte, né, da nossa amizade aí. Obrigado, Célio, pelo convite, tá? Obrigado a todos e a todos os ouvintes aí um feliz ano novo, né? Um ano cheio de saúde e paz. E desejar aí a nova diretoria, né? Que continue o trabalho aí do Brás, né? Que o Brás vai continuar junto. E parabéns ao Fanático aí pelos 77 anos. Pois é, daqui uns dias é possível que a gente faça uma brincadeira e estou convidando você, o Dimas e a todos aqueles fanaticanos que queiram participar, porque o Cuca quer vir brincar aí com os 60 do Flamenguinho. Num jogo era para ser inclusive hoje, mas como ele está na praia, né? E como ele não vai voltar pro comando do Atlético Mineiro, o Cuca quer vir aí na semana que vem, provavelmente. O Cuca é da nossa época. O Cuca é da nossa época, o irmão dele jogou conosco aqui. Teve o irmão dele que jogou aqui. Me falaram ontem disso. Mais velho. Me falaram ontem. Isso. Me falaram ontem o nome dele, inclusive. Como é que é? Jogou aqui conosco. Ontem me falaram, só que agora me fugiu o nome também. Me falaram o mais velho jogou conosco. Então vocês estão convidados. Inclusive, se quiser brincar um pouquinho, viu, Osley? Não, tranquilo. Tá bem que o joelho não tá deixando, né, Dimas? Mas Não, mas vamos lá. Vamos. Jogo beneficente e apresentação tem que estar à disposição. Mas que nem diz meu pai, nem que jogue com uma perna só, né? Mas vamos fazer. Inclusive, eles vêm com 60 e aí vocês estavam convidados aí para estar presente. É da nossa época. Quando eu cheguei em Campo Largo, pessoal, tecnicamente, eu fui fã do pai dele. O jogador mais técnico que tinha em Campo Largo naquele momento era o pai dele. O seu René. A bola era redondinha mesmo. Tá aí, olha aí, bacana, seu Lucas, lembrando bem aí, então, do pai do Osley. Aquele abraço para vocês, obrigado realmente, parabéns por essa história. Fizemos um programa diferente, que hoje estouramos 15 minutos do horário, mas valeu a pena ter vocês por aqui, enriquecendo a nossa história. Eu fico por aqui, uma ótima tarde, amanhã estaremos de volta aqui ao meio-dia para mais um programa CV Notícias. Eu sou o Joca Carneiro. Dirceu Vaz. Eu sou Andressa Santos. Célio Vigilato. Django Moreira. Ed Moreno. Carlinhos Esqueica. É fim de ano.